E aqui estamos nós, no nosso programa especial para as mulheres, mês de março, mês das mulheres. E estamos no segundo bloco. No primeiro bloco, as avós falaram sobre duas mulheres maravilhosas, a Antonieta de Barros, primeira deputada negra do Brasil, e sobre a Cora Coralina, um exemplo de mulher que, mesmo depois de uma certa idade, conseguiu fazer sucesso com as suas poesias singelas. E agora nós chamamos as duas vozes novamente para falar sobre as avós delas. Ivonita e Márcia. Olá, estamos de volta. Depois de falarmos de pessoas que brilharam no mundo pela sua própria luz, né? Vamos falar das nossas agora, né? Das As nossas nossas estrelas. Das nossas Isso. estrelas. E eu gostaria que vocês falassem por que escolheram também quais são as semelhanças, né, que tem entre as duas outras mulheres e as avós de vocês, porque isso tudo para mim ficou muito interessante. Quanto mais a gente falava, mais interessante ficava. Então, vou deixar com vocês. Olha, quem está assistindo ao vivo aí, ou vai assistir depois, curte o canal, se inscreve, compartilha e faz comentário. Beijinho, até daqui a pouco. Bom, Laura, eu tinha me programado abrir esse segundo quadro cantando uma música que a minha avó cantava, mas eu não vou cantar porque nós estamos com já 17h43, aí não daria para nós falar. Não, canta, Ivonita. Não, canta. A música que a tua avó gostava. A tua avó, que foi tão importante na tua vida, vai, canta. Bom, teus olhos são negros, negros, como as noites sem luar. São ardentes, são profundos, como o negrume do mar. Sobre o barco dos amores, da vida boiando a flor, doiram teus olhos a fronte do gondoleiro do amor. Esse é um poema de Castro Alves, é enorme, lógico. Mas ele escrevia. E a minha avó, Antonieta, também, Urbano Pereira, nome de solteira, ela declamava poesias. Ela, foi uma mulher maravilhosa. Antonieta de Barros foi uma mulher maravilhosa. Agora, a minha Antonieta foi muito maravilhosa para a nossa família, para quem a conheceu. Então, eu deixo aberto uma outra Antonieta. E a tua, quem é? Olha aí. Para um pouquinho. Olha, só um pouquinho. A minha avó, com seus 10 anos, mais ou menos, fazendo a primeira comunhão. Olha o detalhe da meia preta. Meia preta. Da meia preta. Olha só, toda de branco e a meia preta. Pois é, né? Agora vai entender a moda, não é? A minha avó não era Cora, era Maria Corina. Tá? Maria Corina, é parecido, tá aí. Bonitona. Muito, muito bonitona. Também era professora, não é? Que era o que se podia fazer naquela época, né? Ser normalista. Era professora de piano também, falava francês, não é? Ela veio do interior de Santa Catarina, porque Ribeirão da Corda, que não existe mais, município de Paraty, hoje era Araquari, não é? E aí ela tinha um apelido de Sinhá, porque, sabe, naquele tempo a pessoa era rica de terras e os pais dela tinham terras. Então, toda moça era chamada de Sinhá. Porque, né, todas, eu estou vendo que todas as quatro são de épocas em que a escravatura ainda estava perto, né? E que recém tinha se libertado, mas ainda existia aquela coisa do empregado ficar na casa e servir e tal. Pois é. Então, como escravo, né? Como escravo, né? No caso deles, tinham muito amor pelas pessoas que trabalhavam lá, entendeu? Era com muito amor, mas eu digo mais, é fruto de uma
transição, né? São mulheres que viveram uma transição. E Que ano a daí, tua avó nasceu? a minha avó nasceu em 1882. A minha também, no mesmo ano. Olha, o mesmo ano! Todas duas do Sul, porque a minha é de Santa Catarina e a tua do Rio Grande do Ó, Sul, né? essa bonitona do meio é a Ah, minha avó. Aí ela ai, devia que ter uns linda! 60 anos, mais ou menos. Era ela, a cunhada dela, a magrinha, era a tia Ruth, casada com o irmão Sei, dela. E a outra irmã era a irmã da tia Ruth, a tia Jaci. sei. Isso aí, lá em Porto Alegre. Ó, Ah, ela, então, a minha madrinha, filha dela, a minha irmã Lígia e o meu irmão, que já é falecido, Jaime Gulo. pois é, nessa época não existia anticoncepcional, né? A mulher engravidava de monte, né? A minha avó teve 11 gestações, mas Olha só só, se criaram 8. olha essa fotografia aí. Olha, a família era grande, né? Porque não existia anticoncepcional, né? Não tinha método anticoncepcional. Era bem grande a família. Ó, essa foto aí, ó, eu estou aqui, no primeiro plano sou eu, sentadinha aí. A Ah, minha tá. irmã, ó, o meu irmão na bicicleta, a minha irmã Lígia, a minha avó, Sim, sim. depois estava uma das irmãs dela, o irmão, aquele de chapéu era irmão dela, o tio Dingo, Aham, é. Eu, e infelizmente, Laura, Ivonita, eu não tive a felicidade que você teve de conviver com a sua avó. Minha avó não, morreu em ela que me 46, criou, né? eu Ela tinha que me quatro criou. meses. Eu tinha 4 meses. Então, o amor que eu tenho pela minha avó foi pelo que tudo que meu pai sempre contou, fazia questão de ficar contando muitas histórias da minha avó. E eu passei a amá-la muito, entendeu? Passei a amá-la muito por causa disso, não é? Porque eu percebi, ele mostrou para mim como foi uma mulher além do tempo, porque tem uma história dela, que em Itajaí, porque os pais foram para Itajaí, né? Depois foram para Florianópolis, vieram aqui para Florianópolis, onde ela estudou, fez o normal, voltaram para Itajaí, e ela, morando em Itajaí, conheceu o meu avô, Marcos. Né? Ah, Então, casou-se lá e viveu lá até ir para o Rio de Janeiro em 1930. Né? Mas ela teve um filho surdo. Naquela época, não existia escola para surdo, não existia método para surdo, só no estrangeiro. Né? Como ela falava francês, como ela era culta, como ela tinha acesso a livros. Né? A família dela, tanto do meu avô também, era um amante de livros, do estudo, do conhecimento. Ela foi atrás dos conhecimentos de fora para ensinar meu tio a falar. E falava perfeitamente bem. E falava não só português, como francês. Ela ensinou para ele contar aí, ó, meu tio Gustavo, né, com a segunda esposa dele, não é? Que viveu bastante, até idoso, não é? E sempre teve profissão, sempre foi aceito, sempre teve família, não é? E foi um dos 8 que a minha avó criou, dos 11 que ela teve, 8 que ela criou, ele foi 4 homens e 4 mulheres, né? Meu pai o caçula, não é? E imagina naquela época, né, que as mulheres com tanto filho, elas, nossa, passavam muito trabalho, né? pois a minha avó, Antonieta, olha só, eu estudando a história da Antonieta de Barros, olha só que paradoxal, paradoxal. A Antonieta de Barros nasceu em 1901. A minha avó nasceu em 1882. Sei. Né? Então, eram uns 9 anos de diferença. Muito bem. A minha avó nasceu em berço de ouro. O pai dela era rico,
tinha muitas terras. Onde era o estádio do Grêmio, o antigo estádio do Grêmio, lá em Porto Alegre, aquela área toda era do Nico Urbano, que era o Antônio Urbano, que era o pai dela. Então, ela tinha tudo de bom e do melhor. A Antonieta de Barros não tinha nada. Uhum. Né? Era pobrezinha, mãe empregada. Aí a minha avó, ela aprendeu a falar italiano, aprendeu a falar francês, bordava naquela época, né? Eram as prendas, né? Bordava divina, aquele pintura de agulha, ela tinha almofadas que ela guardou durante anos, né? E até que, uma certa altura, que eu não vou entrar em detalhes, o pai dela perdeu praticamente tudo. Tudo. Ela, quando ela casou, ela já estava sem nada. Aí ela mudou a vida dela. Mudou a vida dela. Ela não era professora, tornou-se professora. Sei. Foi licionar, imagina, o marido dela era um aventureiro, o segundo marido. Ela casou, um pouco tempo depois de casado, o primeiro marido morreu. Ela nunca contou direito a história para a gente, né? Eu não, pelo menos para mim, ela nunca contou direito. Mas o segundo marido, que era Pedroso, que ela, no fim, ela era Antonieta Urbano Pedroso, tirou o Pereira. Tá. E foram se aventurar no sertão do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Olha só. Olha o que a Ellen está falando. Ela bordava com fio de cabelo loiro para a época da Páscoa. A Ellen é historiadora da família. Né? Ela foi licionar, olha só, foi no final da Primeira Guerra, que ela foi lecionar, porque era proibido no Brasil falar italiano ou alemão. Então, ela foi para as colônias italianas e alemãs para ensinar português para os alemãezinhos. O que aconteceu? Ela teve que aprender a falar alemão para poder entender os alunos dela, para poder ensinar português. Olha o paradoxo. Sim. Então, os 3 filhos nasceram, ela teve 3 filhos, cada um nasceu numa cidade do Rio Grande do Sul. Então, até que em 1918 ela teve olha a historiadora, morreu de uma gripe muito forte. O primeiro marido dela morreu de uma gripe muito forte, adquirida durante a lua de mel, olha só, o primeiro marido. Puxa vida, que azar, meu Deus. Bom, mas o segundo marido era, como eu disse, aí com 1918 ela teve a gripe espanhola, foi quando nasceu a minha madrinha, a única filha dela, aí ela teve que parar. Aí, nesse meio tempo, acho que os dois se separaram, porque ele continuou aventurando. Não separaram assim, mas fisicamente eles se separaram. Ele era sertanista. Então, ela ficou em Porto Alegre. Ele desbravava o sertão? Sim, eles enfrentavam cobras, eles enfrentavam onças, bugres. Olha, vou te contar, era uma aventura imensa. Ela tinha que ter os filhos sempre perto dela, com medo que viesse uma cigana roubar, porque naquele tempo tinha a história que as ciganas roubavam crianças. Ela passou de uma moça que foi criada com todo o conforto, com toda a facilidade, ela comeu o pão que o diabo amassou. Ela foi muito guerreira, foi mesmo. Então, que bom. A minha avó Sinhá também foi muito guerreira, e a minha avó Sinhá tem uma coisa, ela, para a época de Itajaí, né, ela era muito avançada, porque ela foi espírita kardecista, não é? E meu pai contava uma história que ela tinha mediunidade, ela percebia as coisas, e então que ela tinha vindo
tinha tido uma visão de que em tal lugar assim tinha uma família passando necessidade, meu pai, o caçula, ia junto. Ela foi nesse lugar, achou o lugar onde ela tinha visto a imagem sem ninguém ter falado para ela nada, né? Aí foi lá e era realmente a família estava necessitada, ela foi levar recursos, tá? Ela era muito de fazer isso, né? Pelas pessoas necessitadas, ela olhava muito isso. E o meu avô, uma pessoa pública, né? Foi 40 anos prefeito de Itajaí, Marcos Conde, né? Mas ela continuou sendo aquela pessoa dedicada ao ensino, dedicada à família, assim, de ensinar e dedicada a estudar também, porque, né, ela também lia muito sobre outros assuntos, né? Ela foi adepta da doutrina do Luiz Carlos Prestes, né? E meu pai, quando escreveu o livro Militância, que está aqui, que ele fala sobre a época em que ele foi comunista. Minha avó também era, e era antigetulista. Olha, Lígia Lacerda. O meu pai falando sobre o livro que ele reconstitui, né? Ele faz uma reflexão sobre aquela época que ele viveu, que ele foi do Partido Comunista com 13 anos e foi durante muito tempo, né? Da doutrina do Cavaleiro da Esperança, dos Carlos Prestes. Então, a Laura tem aí uma foto, que eu sei que ela tem. Essa história é o seguinte: a Olga Benário, mulher do Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que tinha uma doutrina comunista, né, para a libertação do Brasil, estava esperando neném. Então, a minha avó fez um casaquinho para o bebê. A Olga, em retribuição, fez um casaquinho para uma neta que a minha avó, que ia nascer, né, da minha avó, que era uma filha dela, ia ganhar neném também. Aí, a minha avó achou que era um presente tão valioso que ela guardou. E o meu pai está entregando para a filha da Olga, a Leocádia, está entregando para a filha o pacote do casaquinho que a mãe, Olga, tinha feito para entregar para a minha avó, entendeu? Foi assim, a minha avó mandou o casaquinho, ela mandou outro casaquinho, e aí ela guardou, sabe que a Olga, né, passou um trabalho, né, torturada, né, como judia, coitada, foi uma trabalheira enorme, não é? Mas a família dele, do Prestes, cuidou muito, né, da Olga e da menina, né, da Leocádia. E daí, nessa foto, está a irmã mais velha e a irmã mais nova do Prestes. Tá? A mais velha, dá para ver que é da esquerda aqui, com blusa branca, né, e saia preta, e a mais nova está de vestido. Elas cuidaram da educação da menina, porque já que a Olga foi separada da filha. Foi para o campo de concentração na Alemanha, né? Então, minha avó era uma pessoa que tinha posições políticas, tinha posições religiosas, era bem definida, numa época em que a mulher não tinha muita voz. Né? A minha avó também, a minha avó era muito politizada. Ela assinava o Correio do Povo, o jornal Correio do Povo, e lia. Ela estava sempre sabendo o que estava acontecendo no país, no mundo. Ela era... E era uma mulher... Ela, olha, a minha avó é essa de casaco escuro. Tá. Outra avó, de óculos também, era a avó da minha filha,
que é essa coisinha pequenininha que está aí no meio. Isso aí é a nossa produtora no primeiro aniversário dela. Laura! Que É legal! um aninho da Laura, um aninho da Laura. Aquela lá atrás sou eu. Eu com 27 Legal. anos. Mas a Laura, a Oma, era mãe do pai da Laura. Né? Uhum. Bom, a minha avó, ela fazia palavras cruzadas, dificílimas, não eram essas que a gente compra agora, facinhas, facinhas. Ela tinha que ficar com um pequeno dicionário da língua portuguesa ao lado para poder descobrir qual era aquela palavra difícil que ela não conhecia. E eu aprendi com ela a fazer logogrifos. Era uma série de quebra-cabeças e lia poesias. A do Castro Alves, O Navio Negreiro, e Juca Pirama, do Gonçalves Dias, gente. Meu Deus, ela dizia tudo, né? Era uma loucura, ela tinha Meu tudo Deus. na memória. Nossa! E olha que ela era de um tempo que não mal e mal tinha rádio, quando ela era jovem. E ali ela está com quem? Aqui é a Laura. A Laura hoje, nas fotos, olha. Aí a Laura devia ter os seus 5 anos, mais ou menos. Que coisa, não? E a minha avó era uma mulher bonita, ela era uma pessoa muito boa. Olha, só assim, uma coisinha de cada coisa. Para ela, a pessoa não passava fome, ela sempre tinha um prato de comida para dar. Sim, sim. A pessoa não ficava no relento, ela tinha um pedaço na casa dela, no porão, conforme a condição da pessoa, para abrigar aquela pessoa. Sim. Quando eu era bem pequena, eu me lembro que nós íamos ao cemitério e a gente entrava por um caminho lá que só tinha arame farpado, e ela ensinava a Lígia, a minha irmã, e eu. A Lígia era pequenininha, uma porqueirinha de 4 anos, eu já tinha meus 8, 9. Nós pegávamos as flores assim que nasciam na beira do caminho para levar no Campo Santo, para aqueles coitadinhos que só tinha a cruz na sepultura. Sim. E não tinha nem o nome do que estava enterrado ali. Então, ela já ensinou para nós a caridade, a bondade. Ela fazia crochê maravilhoso. Estava fazendo crochê, aí ela já estava com seus quase 90 anos, se não tinha 90. Ela morreu com 92. Não, aí ela não tinha feito 90 ainda. Sempre com cachorrinho lá. Infelizmente morreu. O Rico Tico. Ela fazia crochê delicadésimo. Ela trabalhava com a agulha que chegava a furar o dedo dela, porque ela trabalhava com a Mercê Crochê número 80, que era quase linha de costurar. Ela fazia trabalhos maravilhosos. Era uma mulher inteligente. Eu sei música porque ela me ensinou. Eu conheço flores que ela me ensinou. Ela me levou para a música, então. Meninas, olha, nós temos... Ópera. Ela adorava óperas, operetas, música clássica. Ela era uma mulher inteligentíssima, uma cultura muito grande, né? E, olha, ela foi a minha mentora, minha e da Lígia também. Né? Que bom que você pôde... A Lígia faz poesia, tudo bom, que maravilha. Graças à avó. Né? Ela criou a minha, a Lígia e o meu irmão. Nós temos que ir finalizando. Estou entusiasmada, eu percebi. A minha, eu acho que meu pai deve ter se influenciado, porque meu pai também amava muito música o tempo todo, porque minha avó, todo final de tarde, abria o piano, tocava o piano e fazia todo mundo cantar junto também. Então, eu acho que é uma atividade cultural, né, bem delas, né, tanto da sua avó quanto da minha. Meninas, nós temos que ir finalizando por causa do tempo aqui, né? Posso fazer a minha poesia? Posso ler a minha poesia que eu fiz para minha avó? Só um momentinho, deixa eu só finalizar aqui. Olha só, a Ellen, que está complementando aquela última foto, para saber da idade, que essa foto foi ela que tirou, e a Ellen é minha irmã, tá?
É a minha irmã mais velha. Tirou essa foto em 74, então a mãe dá para saber que idade que ela tinha. E aqui a tia Lígia falou, então ela tinha 91, morreu em 75 com 92. E a Ellen fala que ela declama tintim por tintim, acompanhava um caderno e ela não errava um verso. Mas, meninas, nós realmente temos que finalizar. Então, eu queria perguntar rapidamente para vocês falarem assim, o que é que vocês absorveram da avó de vocês? O que elas trouxeram para vocês como modelo, como exemplo, que vocês escolheram as duas avós para falar? Mas tem que ser rapidinho, tá? Bom, a minha avó, tu conheceste, pouco, mas conheceste, né? A minha avó era uma mulher fenomenal, e o lado bom que eu tenho, eu posso dizer que herdei dela, que assimilei dela. O que não presta, eu não sei de quem que foi que eu herdei, mas o lado bom de ajudar quando eu posso, de gostar de poesia, de fazer. Ela nunca fez, ela só lia, mas eu fazer poesia, tudo inspirado. Eu tenho uma poesia para ela, mas não dá tempo para ler, né? Pois é. Bom, a minha avó, eu posso dizer que a palavra minha seria coragem, mulher de coragem para enfrentar situações que aparentemente não tinham solução e ela enfrentou, né? Como foi o caso do meu tio surdo, né? E se posicionar numa época que ninguém ia dizer que era a favor de Luiz Carlos Prestes, assim, né? E ela, né? E ser foi espírita e Rosa Cruz, então eu admirava muito a coragem dela, a determinação dela, sabe? Foi o que, embora eu não tenha tido o prazer de crescer junto dela, né? Mas eu tive o prazer de ouvir meu pai falar dela o tempo todo com o maior amor, porque ele me passou tudo dela, né? Esse amor que ele tinha por ela para mim. Então, meninas, o que eu achei fantástico, que a gente não sabia e ficou sabendo por causa do programa, é que as duas das avós, nasceram exatamente no mesmo ano. No mesmo ano, né? E as duas eram comunistas. Tá fantástico. Eu achei e não se conheciam. Não se conheciam, né? Isso foi incrível. Mas, olha, eu vou dizer para vocês que quem teve a oportunidade de conhecer a avó, né? Ou teve a oportunidade ainda de ficar sabendo da avó, conhecendo a história da avó, isso é uma coisa que a gente deve passar para as outras gerações, porque se perde com o tempo. E eu espero que esse programa tenha registrado esse momento, incentivado as pessoas a também registrarem as suas avós, porque imagina, é um século, né, de diferença. São avós falando sobre avós. E vai ter um tempinho, sim, para cada uma, então, fazer a sua homenagem para sua avó. Eu vou pedir para a Bonita fazer primeiro e depois a Márcia. E eu já vou me despedindo aqui, né? E depois, em seguida, vocês podem se despedir. Eu queria agradecer muito, 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 muito as pessoas que assistiram aqui ao vivo, a minha irmã Ellen, a minha tia Lígia, a Ana Esther, que está sempre aqui com a gente, o Hélio entrou agora, a Lurdinha Maria de Lourdes também está sempre com a gente. A Jaira, que entrou há pouco. A Jaira, a Andréa Rio, que pediu desculpa porque estava em trânsito. O William também assistiu a gente, o William novinho, muito legal querer saber sobre as avós. O William é o nosso William? É o nosso William. O Paulo César Silva também. E quem mais aqui são essas pessoas que assistiram aqui ao vivo. Obrigada então, por ter nos prestigiado. Sim, agradeço. A contribuição da tia Lígia, da Ellen para a história foi muito importante também. Então, pode voltar. Tem muita coisa. Olha, eu teria muito mais coisa para contar da minha... Inclusive, eu a chamava de mamãe, porque ela me criou. Foi a primeira mãe que eu conheci, né? Então, eu a chamava de mamãe, mas o apelido dela era Vó Mimo. Antonieta Pereira, Vó Mimo. Eu quero ler essa poesia que eu fiz em 86 para ela. E eu tive a felicidade de conhecer a minha bisavó,
lembro muito bem dela e conviver com ela. Isso também acho que foi um grande presente. Então, um beijo, um abraço para todo mundo. Deixo com as meninas aí. Tá. Minha homenagem para minha avó. Procura-se. Procuro uma casa antiga, com glicínias e jasmins, e tantas flores, amiga, que nem se vê nos jardins. As janelas que dão para a rua, muito grandes têm que ser, para que em noites de lua, luz não precise acender. Procuro uma casa e tanto, com uma rede na varanda, para ouvir ao longe o canto de crianças em ciranda. De muitas aves brejeiras, sabiá vou procurar, que goste de laranjeiras, quero ouvir o seu cantar. Essa casa eu hei de ter, com fogão e chaminé, uma chaleira a ferver e o cheiro bom do café. Na sala, quero encontrar quem nunca saiu dali. Vai, bonita, vai pela Minha sua... avó me abraçar, pois nunca saiu dali. Na sala quero encontrar alguém que nunca esqueci. Sim. Minha avó me abraçar, pois nunca saiu dali. Nunca saiu do teu coração, né, minha amiga? Não. Que bom. Eu digo, vovó Sinhá, que era assim que ela era chamada, vovó Sinhá, eu não te conheci pessoalmente porque tinha 4 meses quando você faleceu e você me deu muitos banhos, mas não tenho memória, né? Não tenho como ter memória de me lembrar de como você era, além das fotos e dos relatos do meu pai. E eu, simplesmente, aqui, sendo uma pessoa como você foi, que foi espírita, que foi Rosa Cruz, que foi uma mulher, não é, que conciliava as ideias sociais com as ideias espirituais, não é? Eu te peço a bênção, vovó Sinhá. Eu te peço a bênção. Bye, bye, babies. Bye, bye. Também fiquei emocionada. Obrigada. Até a próxima. Não foi triste, viu? Não foi triste o final. Não, eu sei que não. Saudade. É emoção. Lógico, é emoção. Podia ser de saudade, de né? saudade, é.